Olá, pessoal. Vamos para mais um vídeo sobre o nosso encontro diário entre o estoicismo e as escrituras sagradas. Hoje é o segundo dia, a segunda meditação que nós vamos fazer, e o título dela é A Importância da Autodisciplina, tá bom? E aí eu trago aqui uma citação estoica. Eu falo, o Epiteto dizia assim, né? Não é o que acontece com você, mas o como você reage a isso que realmente importa. Ou seja, os imprevistos e várias situações elas podem acontecer com todo mundo, comigo, com você, em qualquer momento da nossa vida. E elas não importam muito porque elas são casuais. Então, assim, elas aparecem simplesmente e desaparecem da nossa vida. O que realmente importa e que vai ser determinante é como você vai reagir a essas situações. Já a palavra do Senhor, em Filipenses 4:13, diz assim: Eu tudo posso tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, tudo pode aquele que me fortalece, se ele pode tudo e me fortalece, eu consigo coisas a partir da atuação dele, da capacitação que ele me traz, não é? Então você vê que são duas ideias, mas que elas conversam, né? Elas se conectam em algum momento. Várias situações podem acontecer na nossa vida e a forma como nós reagimos a ela é o que vai determinar como nós vamos passar por essas situações. Lembra do dia anterior que falava o que está dentro do nosso controle, o que está fora do nosso controle? Essas coisas que acontecem, elas não estão debaixo do nosso controle, não estão nas nossas mãos. Mas como reagimos a elas, sim, isso daí sim está nas nossas mãos. Vamos entender aqui a explicação que a gente faz aqui no curso, tá bom? Vamos descer mais um pouquinho, não tão um pouquinho. Aqui tá. A filosofia estoica, ela realmente põe foco na ideia de que a nossa reação perante os percalços da vida pesa mais do que o próprio evento, né? Epiteto nos cutuca para não sermos dominados pelas emoções, ou sei lá, pelas coisas que acontecem fora, mas para cultivar a autodisciplina interna, saca? É importante lembrar que esse texto, esse livro eu escrevi para um pessoal já ali a partir dos 13, 14 anos de idade. Então, essa linguagem é uma linguagem mais voltada para o jovem, tá bom? E aqui você vai ver uma outra gíria. A Bíblia também fala sobre a força que vem de Deus para superar as dificuldades, como vemos em Filipenses 4:13, a autodisciplina cristã. Ela é tipo alimentada pela graça divina, não é? Apesar de ter um monte de tentações e lutas diárias, a gente consegue resistir com a força que Cristo nos dá. Ele nos fortalece, ele nos capacita. E é verdade. Esse é o poder da ação consciente e controlada. Reagir com sabedoria e humildade e não só no impulso. Aqui vamos entender aqui a aplicação diária, tá bom? No trabalho, nas finanças, na vida da família, até mesmo no autocuidado, a autodisciplina ela é crucial. Em momentos de tentação, tipo vontade de protelar ou de agir sem pensar, recorde que você detém a capacidade que vem de Deus de optar pela resposta. Procure adestrar a sua mente, trabalhar a sua mente. Paulo fala assim, que a gente deve renovar, transformar o mundo através da renovação da nossa mente. Tem a ver com isso, tá bom? Procure adestrar a sua mente e coração para fazer a escolha adequada. Mesmo se as emoções buscam tomar conta. Eu sou de família italiana e inglês, né? Então, sou descendente, na verdade, de italianos, ingleses e portugueses, né? Na maior quantidade de italiano, porque é o sangue que ferve, mas tem uma diferença no inglês, assim, ele tende a ter um pouco mais de ser um pouco mais comedido, um pouco mais racional. O italiano, o português, cara, eles vão reagir do jeito que veio, vai, pau, e não tem, falou, leva, é assim. E depois vem o pedido de desculpa, né? Porque você sempre vai exceder a força que deveria ter uma resposta. Então você sempre tem que voltar consertando o que você fez. Justamente os estoicos e a passagem bíblica nos diz que nós devemos desenvolver o autocontrole. Você vai responder alguém, pensa, mede as palavras, tenta entender as consequências que aquilo pode trazer, então depois você responde. A sua resposta normalmente não vai precisar ser retificada depois por um pedido de desculpa ou um ajuste de conduta. Você vai responder à altura, à medida, proporcional, correta,
E tem uma técnica aqui, gente, que é assim: à medida como você responde, você condiciona a contestação alheia. Então, uma pessoa vem e te dá uma cutucada forte, vem e te fala uma coisa muito pesada e você vai responder. E se você responder à altura, você sabe que isso vai escalar na próxima resposta da pessoa, porque você responder à altura, você vai estar igualando uma altura de confronto. E aí você traz uma resposta calculada, racional, e aí você vai forçar aquela pessoa a baixar o tom dela. Às vezes o silêncio já faz isso. E aqui no livro eu cito aqui um exemplo prático, né? Hoje, um exercício, tá? Que não precisa ser necessariamente hoje, de repente não acontece isso hoje, acontece amanhã, depois de amanhã. Quando acontecer, você vai fazer assim. Pratique um momento de autocontrole em uma situação difícil. Por exemplo, se alguém lhe causar uma frustração, respire fundo, escolha uma resposta calma e madura. Põe esse filtro. Anote como você se sentiu antes, durante e depois dessa situação. E ore pedindo força divina para continuar no caminho da autodisciplina. Tem uma passagem, não é uma passagem bíblica, mas é uma citação de uma exemplificação, que são a parábola das peneiras. Né? Então eu vou lembrar depois certinho, com detalhes, como que é essa parábola das peneiras, para trazer para vocês, porque ela é realmente, deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui, eu não vou deixar o nosso vídeo aqui, não vai ficar tão curto, mas a parábola das peneiras ela é muito legal, porque ela fala de como nós devemos tratar as nossas respostas, né? Quer ver, ó? Parábola das peneiras, das três peneiras aqui. Então diz assim, eu vou ler aqui na pesquisa, tá bom? A parábola das três peneiras, atribuída ao filósofo grego Sócrates, tá bom? É uma lição sobre ética na comunicação e o combate a fofocas. Antes de compartilhar uma informação, ela deve passar pelos crivos da verdade, bondade, necessidade. Isso quando você vai compartilhar uma informação, mas também quando você vai dar uma resposta, tá bom? Se não for verdadeira, não fale. Ou seja, se a resposta que você der não for uma verdade, não fale. Se ela não transbordar bondade, se ela não trouxer bondade, não faça. E se ela não for necessária, também não faça. A abordagem, um homem aborda um sábio para contar um boato sobre uma outra pessoa. Né? E o sábio interrompe e fala assim: você tem certeza do que você vai falar é verídico? Tem certeza? Você confirmou? Você olhou as fontes? São verdadeiras? O que você vai me dizer é algo bom? Vai me trazer um efeito bom? E é realmente útil e necessário você me falar isso, ou você me contar isso? E a conclusão que a gente tem assim, a informação não passar por três critérios, esses três critérios, ser verdadeira, boa e útil, o sábio aconselha você não compartilhar, evitando difamação, fofoca ou criar uma narrativa falsa. Então, quando você vai responder a alguém, primeira coisa que você tem que perguntar, sua resposta ela é verdadeira? Depois, o efeito dela é bondade ou você vai acirrar os ânimos? E terceiro, é necessário? Às vezes, não responder é a melhor resposta que você pode dar, mas às vezes você tem que se posicionar. Se você for se posicionar, se posicione de forma verdadeira, falando a verdade, de uma forma bondosa, que a sua resposta não incite o ódio, mas traga uma reflexão de compaixão, de empatia, tá bom? E realmente fale aquilo que é necessário. Responda apenas o que é necessário. Não responda além do que seja necessário a sua resposta, tá bom? Essa daqui, na aula de hoje, que nós falamos a importância da autodisciplina, nós estamos falando justamente focado em comunicação, em como eu vou me comunicar, tá bom? Gente, é uma pílula diária, apenas um elemento para você matutar durante o dia, para você pensar, ver se isso serve na sua vida, se isso poderia melhorar a sua vida, se isso
te traria alguma coisa de boa. Lembra de algumas conversas que você teve anteriores em que você eventualmente acelerou o tom, subiu um pouquinho, falou um pouquinho mais alto. Qual foi a resposta que você teve disso? Isso foi bom? Trouxe cura? Trouxe melhora? Tenta lembrar das suas comunicações, tenta classificar e faz esse exercício. Se você gostou desse conteúdo, se você quer adquirir o livro completo com todas as citações, para você, se você quiser ler numa paulada só, não é tão grande, só mandar um e-mail para mim, vai estar na descrição do vídeo e eu vou mandar para você de graça, super tranquilo, tá bom? Tá, o importante daqui é divulgar e levar para frente conhecimento e entendimento para tentar melhorar a vida das pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Hoje é um sábado abençoado, dia 14 de março de 23. Que você tenha um tempo para sua família, principalmente se você não estiver na escala 6x1, né? Não tem que trabalhar hoje e você consegue ter um tempinho com a sua família. Use esse tempo com a sua família. Ouça seus filhos, converse com seus filhos, sua esposa, compartilha esse vídeo, discute esse vídeo com eles, tenta entender, não, será que isso daqui pode ajudar no nosso convívio diário? E se quiser, depois coloca nos comentários, sempre com muito respeito, educação, cuidado, porque é para isso que os comentários estão lá, é para edificar, para crescer, e eu espero que o Senhor Jesus toque no seu coração e te ajude a cada vez mais ter uma condição de resposta melhor. Um beijo de novo no seu coração, da sua família. Deus te abençoe, fique com Deus e amanhã tem mais um vídeo para ajudar a gente a melhorar no nosso dia a dia, tá bom? Deus abençoe a todos.